aqui com o Mário Serapicos, repórter do Placar. Serapicos. Serapicos? Não tem acento, é Serapicos. Serapicos, repórter da Placar, Veja, Quatro Rodas e tantos veículos. E aí, seu Mário, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seu Mário, fala um pouco como que o senhor começou a se interessar por jornalismo e como que o senhor foi cair na revista Placar. Eu comecei a me interessar por jornalismo no dia que eu estava subindo para um curso de inglês que eu fazia na Praça da Sé, e acho que era 1977, o Vladimir Herzog tinha acabado de ser assassinado pela ditadura. E eu não consegui passar porque tinha um bloqueio da polícia militar. Aí eu falei, Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, mataram um jornalista, tá tendo uma missa aí. E não tá tudo ocupado, dá a volta aí, moleque. O cara falou, então eu vou virar jornalista porque eu vou derrubar essa porra dessa ditadura. Aí eu decidi virar jornalista. Na época eu fazia técnico mecânico no Senai. O senhor tinha quantos anos? Tinha 15, 16. Ah, você tava 15, 16. tipo colegial, mas Tava no colegial, no colégio técnico, fazia máquinas e motores, mecânica. E aí quando eu saí do Senai, eu fui trabalhar na Volkswagen em 77. 77. Fiquei 77, 78, 79. Me formei jornalista na Casper Libero. Ao mesmo tempo que eu entrei na Volkswagen, eu fiz o vestibular, entrei na Casper Libero e comecei a fazer jornalismo na Casper Libero. Me formei em 79. Era 3 anos na época? Na época era 3 anos. 3 anos. Aí depois depois da Volkswagen, eu fui demitido na greve de 80, porque eu fiquei 42 dias em greve. Fiz parte do comando de greve, ajudei a fundar o PT, desenhei a estrelinha do PT lá em São Bernardo. E aí comecei a militar, fui trabalhar no Jornal Movimento. Você não é da tua época? Sei. Não, o Jornal Movimento era um tabloide de esquerda, que não pagava ninguém, não ganhava merda nenhuma. E aí fiquei 1 ano no movimento até o movimento fechar. Quando o movimento fechou, a maioria dos jornalistas do movimento, que era tudo esquerdista, né? Foi contratado pela Editora Abril. E um amigo meu, Roldão Arruda, foi para Abril e me convidou para ir trabalhar. Disse que tinha uma vaga lá no jornal interno da Abril, que era o PSC. Aí fui trabalhar nesse PSC, eu fiquei 3, 4 meses. Aí fui fazer uma entrevista lá na Placar, não sei o que, mas Juca que me convidou para se eu queria trabalhar na Placar. Isso era 82. O Brasil tinha acabado de ser eliminado da Copa da Espanha contra a Itália, 3-2, aquela seleção. E aí eu entrei 1 semana depois da desclassificação do Brasil em 82. Olha só. E aí comecei a trabalhar, fiquei 2 anos e pouco, 2 anos e meio. E o senhor já acompanhava a Placar antes de trabalhar lá? Quando eu era adolescente, quando eu tinha 14, quando eu estava no Senai, eu comprava, toda segunda-feira eu comprava a Placar. E comprava 4 rodas, porque eu era ligado em automobilismo, gostava muito de automobilismo, gostava muito de corrida. Por isso que eu fiz técnico mecânico, eu queria trabalhar com mecânica, né? Aí depois comecei a ler Marx, ler Lenin, essas coisas, acabei mudando o rumo, né? E eu comprava o Placar e comprava 4 rodas. E comprava a Veja e acabei trabalhando na Placar, na 4 rodas na Veja. Olha só. E aí o senhor, onde que era a redação da Placar na época que o senhor trabalhou? Era no Panambi. Era no Panambi, lá no Brooklyn, lá no Brooklyn. Lá na, como é que é o nome daquela avenida? Berrini. Na Berrini. Os caras do Berrini. E quando o senhor chegou, quem eram os mais veteranos da redação, assim, repórter, quem foi próximo do senhor no começo? Que é o Marco Aurélio Borba, que morreu em Brasília, que era um repórter bom, antigo, e acabou indo trabalhar em Brasília, acabou morrendo, caiu numa piscina, bateu a cabeça. Caraca, poxa. Tinha o Alfio Beccari, que era editor, quem mais que tinha? O Sormani trabalhava na minha frente, era santista também, como eu. Ah, tá. O Sormani já era santista? Era santista, nasceu em Bauru, torcia pro Noroeste e torcia pro Santos. A gente descia regularmente para Santos para fazer matéria com o Santos. Certo. Que em 83 montou um timaço. Foi campeão paulista. O Mário Sérgio de la Rina era da época do senhor? Mário Sérgio de la Rina, morreu também. É super novo, né? Foi no mar. Teve um câncer, coisa assim. O Marcelo Duarte é depois, né? Ixi, bem depois. Mas ele entrou, o senhor já estava lá? Não, já tinha saído. Já tinha saído. Já. E aí, quando o senhor começou, a revista tinha mais ou menos quantos repórteres aqui em São Paulo? Como que... Tinha 2, 4, 6... Acho que tinha uns 6 repórteres aqui em São Paulo.
por aí. Mas não era setorista, nenhum ficava com um clube, mudava? Não, eu cobri a democracia corintiana, Corinthians, durante... Quando é que começou a democracia? 82 começou a democracia. 82 e 83, né? Os 2 títulos paulistas. Tomei cerveja com o Sócrates, com o Vladimir, na hora, antes do jogo. Eu falei, pô, vocês vão jogar daqui a pouquinho, tô tomando cerveja aqui. Falando, enche o saco, o jornalista. Enche o saco. Falei, pô, e o Sócrates me encerrava cigarro, cara. Eu falava, pô, que atleta, hein, cara? Eu gostava de uma manguaça e gostava de fumar. O senhor chegou na Placar, como que era assim, vocês fechavam quando? Os jogos eram de domingo, fechava no domingo mesmo? Domingo a quente, segunda-feira de manhã tava na banca. Segunda-feira de manhã já tava na banca. Aí terça vocês tinham uma folga, reunião de pauta... A folga era segunda-feira. Trabalhava todo final de semana. Ah, todo final de semana. E todo aí a reunião de pauta já era definido na terça ou na quarta? Na terça-feira. Terça-feira de manhã. E o que o senhor lembra dessa reunião de pauta, o convívio lá na época, sei lá? Foi muito interessante, eu fiz matérias super legais, assim, o perfil do Toninho Guerreiro, do Santos, que eu encontrei lavando peça de gasolina, peça de carro, numa mecânica em frente ao Palmeiras, ali como é o nome daquela rua? Turiaçu? Turiaçu, exatamente, na Turiaçu. Tava lavando peça, fim de carreira. Já era no Onde Anda, já era aquela sessão Onde Anda? Aí fiz o perfil dele, ganhei um prêmio Abril por conta dele. Ah, é? Senhor ganhou? Eu fiz o perfil do Joel Camargo, que encontrei descarregando saco de açúcar no Porto de Santos, virou estivador. Joel Camargo, uma puta história assim. Um cara de quase 2 metros de altura, um negão forte. Sim. Foi pra Copa de 70 e teve que vender a medalha da Copa de 70 para poder se sustentar. Porque ele voltou da Copa de 70, ele estava num carro com um amigo e 2 mulheres, que não era a mulher dele. Aí ele bateu o carro, plá, quebrou o joelho, aí o Santos dispensou ele, foi jogar em time do interior, terminou lá no Acre, uma coisa assim, foi coitado. Nossa. Não, fiz vários perfis, assim, fazer perfil de jogador era o que eu mais gostava. O senhor gostava? Porque a maioria nasceu pobre, veio pobre. O Toninho Guerreiro falou pra mim que tinha um irmão que tinha perdido o braço, que jogava mais do que ele. Eu falei, onde que ele perdeu o braço? Na linha do trem, porque a gente morava em Bauru, tinha uma linha do trem que passava. Sim. E ele perdeu o braço. O Toninho Guerreiro casou com uma jornalista, inclusive, né? Ela já faleceu. Não era jornalista? Ela já faleceu também. Eu lembro que a mulher dele vendia sapato. Ah, é. Que ele foi campeão pelo São Paulo, aí foi vendido. Não, ele foi pelo campeão, Santos, né? Campeão pelo Santos. Aí ele foi vendido pro 68, 69, aí foi pro São Paulo, foi campeão pelo São Paulo. Mas quando ele foi vendido pro São Paulo, todo mundo tomou um susto, porque achou era uma coisa meio estranha. Ele dizia que ele fazia mais gols que o Pelé. E que o Negão tinha ciúme dele. Ele falava? Falava. E ele era queixudo, né? Ele era um cara tipo assim. Jogava pra caramba. Não, sim. Um atacante. E o senhor, como que era... Não senhor, cara, eu sou velho, mas não sou tanto. Não, mas... Você, Mário, como que era o senhor Mani, você, aquela galera depois, vocês tinham assim era um convívio bom assim, concorria muito ou era... Sim, a gente compartilhava... Trabalhava sábado, trabalhava domingo, a gente saía pra jogar sinuca quase toda noite. E tomar cerveja. E todo domingo a gente fechava tomando cerveja. Lá na redação mesmo? Saía do Morumbi, saía do Pacaembu, ia pra redação escrever e tomava cerveja. E não tinha esse... Não, e o mais engraçado é que tinha o tabelão, que era a Araci que fazia o tabelão. Ela é a filha dela, a Viviane. E a gente tinha correspondente em todas as capitais e mandava o resultado do jogo lá, Paysandu e Remo. Acabou o Paysandu, chegava pelo Telex. Telex. E assim, tinha a súmula, todas as escalações de todos os times do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Sim. E fechava no domingo à noite, rodava em segunda-feira, tá? Não tinha internet, não tinha Google, não tinha porra nenhuma. E era difícil fazer esses resultados, né? Era bem complicado, né? Tinha os caras, os correspondentes, que ganhavam uma mixaria para mandar o resultado e mandar a escalação. Fulano, Beltrano, cartão amarelo, cartão vermelho, renda, público, juiz. A ficha técnica, que era. Sim. E o tabelão era encartado na placada em papel jornal, porque ele fechava no quente. Metade da revista, mais da metade da revista, a gente fechava durante a semana. As matérias de fundo, assim, perfis, né? Aí fechava o grosso ali. E deixava o quê? Umas 5, 6, 7, 8 páginas, coisa assim, pro final de semana, que é o miolo da revista. Era o miolo da revista. Sim.
Que aí tinha um clássico, tinha uma coisa assim. E todas as revistas da Abril eram nesse edifício, Panambi, ou só a Placar? O senhor não lembra? Todas as Só redações? a Veja que ficava na Marginal. A Veja que ficava onde ficou depois... Onde era gráfico. E dentro da Abril, a Placar, ela tinha prestígio ou ela era uma revista meio de segundo escalão? Não. Vendia bem, vendia mais de 100 mil exemplares naquela época. Vendia mais de 100 mil? É. Nossa. Vendia 100, 120, 100 e poucos. Mas não tinha assinante, né, nessa época? O senhor não lembra? Tinha assinante, tinha assinante, sim. A Quatro Rodas tinha assinante, a Veja tinha assinante, já tinha assinante. Tinha muito assinante. Uns 20, 30 mil assinantes, uma coisa assim. E o senhor e o Sormani chegava a brigar quem cobriu o Santos ou não chegava a ter esse nível? Porque ele fazia muito perfil do Serginho, né? Do Serginho Chulapa, ele fazia muito essas coisas, sei lá. A gente desceu para fazer várias coberturas, assim, em 83. O Chico Formiga era o técnico do Santos e o Santos tinha A gente levou metade do time do Santos para a seleção. Márcio Rossi, Toninho Carlos, Dema, quem mais? Paulo Isidoro foi depois também. Mas a gente levou metade do time do Santos para a seleção. E naquela época, o senhor acompanhou bastante. O campeonato de mais prestígio era o estadual no calendário futebolístico, mais que o brasileiro, que a Libertadores. Na Libertadores não tinha tanta importância, né? O Brasileirão, sim. O brasileiro, sim. Sim. Eu lembro que eu fiz a final, acho que foi 84 entre Vasco e Grêmio, no Maracanã. Tava cheio. O jogo, eu fui até Porto Alegre fazer o primeiro jogo, fiz o segundo no Maracanã. Era bom que naquela época você tinha grana para viajar, né? E a Abril investia nisso, né? Porra. Se você ia com grana para comer, pagar gasolina, se hospedar, ficava em hotel bom. Hoje não tem. Quantos repórteres? Você olha o expediente das revistas da Editora Abril, tem um editor, 2 repórteres, sei lá, mais um chefe de arte. Tem 5, eu acho que pessoas. nem é mais da Abril, né? Ela vendeu para uma outra, uma história. Na época, o senhor lembra qual foi a primeira matéria sua que ganhou prestígio? Quando o senhor percebeu que o senhor era um repórter, vamos dizer, já com um tarimba dentro da Placar? O senhor lembra mais ou menos? Quando acabou a Copa de 82, teve um jogo entre Corinthians e Guará, aqui no Pacaembu. E o Casagrande fez 4-0. Começaram a falar, quem que é esse Casagrande? Alter Casagrande, de onde surgiu esse moleque aí? Ele tinha a minha idade na época. Aí eu mando assim, na época tinha um fotógrafo chamado JB Scalco, era um gaúcho, puta fotógrafo muito bom. Aí falou, quem que vai fazer o perfil do Casagrande? O Scalco falou assim, o Serapicos. Falou, por que você, um moleque acabou de chegar aí? Falou, mas é o seguinte, se o Casagrande fumar um, ele vai fumar um. Se o Casagrande cheirar uma, ele vai cheirar um. Se o Casagrande beber uma cerveja, o Serapicos vai beber. Então manda o cara, porque os dois são malucos. E aí e virou a capa da Placar. É o que ele tá de chapéu de pirata? De pirata, exatamente. Aí eu fui até a Penha, cheguei lá na Penha, bati lá no prédio que ele morava, apertei a campainha, aparece um senhor de camisa aberta com uma cicatriz daqui aqui, era o pai dele. Operado. Eu falei, o Walter tá aí, tá lá dentro, tá tocando uma guitarra, acho. Aí fui lá, e aí, Walter? Falei, vamos dar uma banda. Aí ele pegou o Jeep dele. Ele tinha um Jeep. Aí a gente foi até a casa da irmã dele, depois foi até uma oficina mecânica, que era de um amigo dele, um chegava dele lá na Penha. Tem ele com umas crianças, né? Uma foto com ele com umas crianças. Não é essa matéria, não sei. Acho que não. Mas ele lá no bairro. Depois, assim, aí ele falou que à noite ia com o Sócrates numa boate aqui no Jardim. Aí a gente foi lá, enchemos a cara, bebeu, não sei o que vai. Aí meio que fiquei amigo dele, porque ele virou capa, né? E o mais interessante é que quando eu comecei a escrever a matéria, eu fiz uma paródia com os Rolling Stones, que o Mick Jagger dizia que para um garoto pobre na Inglaterra, em Londres, a única saída que ele tinha era comprar uma guitarra e tentar montar uma banda de rock and roll para sair da miséria. A mesma coisa acontece no Brasil, que a única saída para um jovem da periferia, pobre, é arrumar uma bola e tentar uma carreira num time de futebol para tentar sair da miséria. Começava assim a matéria. Aí o Maranhão, Carlos Maranhão, que na época era editor, ele pegou e tirou o lead e falou assim, quer começar com o Rolling Stones? Quem conhece o Rolling Stones?
Aí fala, começou assim, a grande novidade depois da perda da Copa de 1982 do futebol brasileiro é o jovem Walter Casagrande, um menino da periferia de São Paulo, da Penha. Eu falei, pô, isso é um líder burocrático, cara. Eu falei, mas não tá bom? Eu falei, tá, você é o editor, o problema é seu. Aí, pá, saiu a matéria com esse líder bunda, né? Aí logo, assim, 2 ou 3 semanas depois, logo em seguida, 2, 3 semanas, o Guerin Esportivo tinha um acordo com a Placar. A gente podia pegar matérias deles e eles podiam pegar matérias. O Guerin Esportivo deu a matéria sobre o Walter Casagrande e começou assim como um Rolling Stones, Walter Casagrande começou a abrir como um Rolling Stones. Aí o Quinjô, que ele e o Maranhão não se davam muito bem, pegou e deu a revista para mim e falou, olha a revista. Aí eu abri e tava lá, ele falou, o líder é o teu, eu falei, Aham. E aí logo depois, porque não deu um ano depois, o Walter Casagrande foi vendido para Turino, acho que Turino. Acho que pra Juventus? Não, pro Turino, exatamente. Desculpa. Foi pra Itália. Ele tinha quantos anos? Ele era bem novo, isso. Ele tinha a minha idade, naquela época eu tinha 82, eu tinha 23 anos. E o senhor se lembra de outras capas que o senhor fez na Placar, ou nesse começo, alguma outra matéria, que de repente não foi capa, mas foi de grande prestígio? Teve um monte, cara. Essa do Bangu foi uma. Aham. Teve uma matéria que eu fiz com o Edu, que é que virou técnico da seleção. O Edu, que é irmão do Zico. Sim, o Edu Coimbra. Edu Coimbra. Menos... Eu fui até a casa dos pais do Zico, entrevistei os 2 portugueses. E aí virou, acho que, não sei se foi capa na época. O Edu virou técnico da seleção. Na época ele estava no Vasco, que foi. Acho que foi, não sei se o Vasco foi campeão contra o Inter. Acho que o Vasco foi campeão contra o Inter. E aí ele do Vasco ele foi para a seleção brasileira. Aham. Acho que virou capa. E também. Naquela época não tinha assessoria, não tinha nada, né? Você ia lá na casa do cara, que nem o senhor falou do Casagrande, ou do irmão do Zico, né? Não, sim, porque hoje você chegar num atleta de um time grande, você passa por um monte de pessoas. Não. Naquela época não tinha nada disso. Nada. Não, você entrava no vestiário, ninguém te barrava. Aham. Perante os outros meios de imprensa da época, Placar tinha um prestígio, o senhor sentia quando o senhor estava da Placar? Todos os jornalistas tinham assim, inveja da gente, porque a gente era bem pago, Abril pagava bem. Eu lembro quando eu fui para o Rio de Janeiro, trabalhar na Placar na sucursal, eu fui fazer um jogo, era Flamengo e quem mesmo? Não sei se era o Flamengo e Bangu, uma coisa assim. O Adílio acabou com o jogo, jogou pra caralho, assim, foi substituído aos 35 para receber aplausos. Eu falei, pô, o Adílio é o personagem do jogo. Sim. Tinha acabado com o jogo, acho que o Flamengo tinha 3, 4 Sim. Aí eu desci antes de pegar público e remo, né? Desci pro vestiário para entrevistar o Adílio e fazer o pós-jogo com ele, né? Assim. Aí eu tô entrevistando, quando eu saí, o jogo já tinha acabado. Eu tinha um monte, eu falei assim, porra, eu cheguei pro Marcelo, falei, cara, eu não peguei renda público, bicho. Aí eu fui perguntar para o jornalista, eu falei assim, você pegou renda pública? Nenhum jornalista do Rio de Janeiro me deu a informação. Todos se recusaram, todos tinham inveja, sabe assim, o paulista que foi lá trabalhar no Rio de Janeiro. Aí o Marcelo chamou o cara, ô fulano, quanto foi renda pública? Aí o cara falou, o cara para quem eu tinha perguntado. Só que eles odiavam os paulistas, carioca odiava o paulista. Que ganhava bem e fazia todos os jogos importantes. E o senhor contou desse momento com o Maranhão aí, que ele trocou a matéria, deixou a matéria mais assim... burocrática. Burocrática, mais comum. O senhor lembra alguma outra do convívio com o Maranhão, coisas que foram legais ou não foram, tanto o convívio do senhor com ele? Ele um dia passou no meio da redação e falou, quem gostaria de trabalhar no Rio de Janeiro? Ser correspondente da Placar lá no Rio. Eu falei, eu. Falei, você é boa, Serafim? Então tá, você vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, mas assim, a seco, assim, sem nenhum tostão a mais? Eu falei, você vai indo pro Rio de Janeiro, você quer ganhar mais? Eu falei, claro, cara, eu tenho um apartamento, aqui eu tenho casa pra morar. Sim. Lá no Rio de Janeiro eu vou ter que alugar um apartamento, ter que alugar uma casa, cara. Mas se eu vou ganhando a mesma coisa? Aí ele foi falar com o Juca, não sei se você conversa. Falou, tá, 10%, me deram 10% de aumento. Aí eu 10%. E aí eu fui morar no primeiro mês no Otton Copacabana Palace. Não era no Copacabana Palace, era Otton Copacabana, que ficava perto de Copacabana. Aí fiquei um mês morando no hotel.
E onde que era a sucursal no Rio? No Botafogo. Ah, em Botafogo. Em Botafogo. E aí que o senhor conviveu com o Marcelo Rezende? Aí o Marcelo Rezende era o chefe da sucursal. E como? Ele e aquele, como é que é o nome daquele jornalista que morreu? Que fez Tim Lopes? Tim Lopes. Ah, o Tim Lopes também, Tim que era Lopes. vascaíno. Era. Tim Lopes também trabalhava. O Ricardo Belial, que era fotógrafo. Como é que era o nome? Rodolfo Machado, fotógrafo, também era muito louco, morava no Leblon. Era um bom fotógrafo. Quem mais que tinha? Tinha a Marta Esteves, era depois, acho, não sei, o senhor chegou a pegar a Marta Marta Esteves. Será que era ela? Eu não lembro, tinha uma repórter lá muito interessante, muito boa. Mas a sucursal era pequena, tinha Era pequena. 4, 5 repórteres, por exemplo. E como que foi o convívio com o Marcelo Rezende? Tem alguma história? Como que era ele como Então, jornalista? É conturbado, assim, porque a gente brigava muito e ele me mandava para assim, as pautas mais difíceis. Eu fazia 3, 4 pautas por semana. O senhor trabalhava mais do que em São Paulo? Eu falo, paulista não gosta de trabalhar, então você fazia 3, 4 matérias por semana. E os outros pegavam uma ou duas. Aí tá, me explorava. Só que, assim, quando eu não estava conseguindo alugar apartamento no Rio de Janeiro, ele tinha uma namorada, como é que era o nome dela? Não lembro o nome dela. Que tinha uma amiga que o namorado ia alugar um apartamento, estava procurando gente para dividir um apartamento com ele. Ah, tá. Aí ele falou comigo, eu fui falar com o Farina, que era um professor de física do Fundão, da uma faculdade do Fundão. Aí eu fui morar em Laranjeiras, Aham. com ele e com uma outra moça chamada Odila Freire. A gente dividiu um apartamento em Laranjeiras, um bairro legal. Mas eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei no Rio de Janeiro 6 ou 7 meses. Ah, o senhor não ficou tanto? Não, Cansou. porque quando eu estava na Placar do Rio de Janeiro, tava tendo um treino de Fórmula 1, aqueles treinos que antecedem. Sim. Aí eu encontrei o Celso Quinjô, que na época tinha virado diretor de redação da Quatro Rodas. Ah, tá. Ele tinha saído da Placar e tinha subido para Quatro Rodas. E ele me perguntou se eu não queria voltar para São Paulo, para trabalhar na Quatro Rodas. Aham. Aceitei. Aceitei, fui muito feliz na Quatro Rodas, porque viajei para Escandinávia, fiz o primeiro guia de praias da Quatro Rodas no Nordeste, de Fortaleza até Maceió. O que mais? Fiz a Chapada. Quando o João Figueiredo, que era o presidente em 84, ele inaugurou a BR-364, que é 364 que vai de Cuiabá a Porto Velho. Eu e o Cláudio Laranjeira entramos um dia depois da inauguração, fizemos Cuiabá a Porto Velho de carro. Ah, legal. Fizemos 14 dias fazendo São Paulo, Porto Velho, São Paulo. Pô, mas naquela época as grandes empresas de jornalismo tinham dinheiro para investir nessas Tinha, coberturas, né? tinha. Nessa... Até... O dia de praia, assim, eu passei o que? Um mês fazendo praia, uma praia por dia. Porto de Galinhas, eu entrei era uma vila de pescadores. Não tinha ninguém. Nossa, Eu devia ter comprado um terreno lá porque eu já estava rico. Tinha umas jangadinhas. Eu falei, pô, que lugar lindo. Né? E o senhor, quando trabalhou na Placar, o Juca já era essa pessoa combativa, era de barbu, já era aquele cara... O Juca, ele era ligado ao PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro. Era próximo, não sei se ele era afiliado ou não, mas ele era próximo. E eu era petista, né? Aham. Eu era assim, mais esquerdista. Hoje eu não sou. Sei. Depois das corrupções do PT, mas eu abandonei. E a gente brigava por posições políticas. Ele era mais conciliador e tal. E ele falava que eu era porra louca. Mas tinha discussão política. E eu falava assim, eu defendia o PT na época. Né? E eles eram MDBistas na época do MDB. Sei, do velho MDB. É. Mas o Juca, assim, ele já era um cara, vamos dizer assim, não vou dizer dono, mas ele é a grande personalidade da história da Placar, né? Sempre foi, a história dele se confunde um pouco com a revista. Ele ficou bastante tempo como diretor de redação. Sim. Eu acho que ele antes dele só teve um, como era o nome dele? Era o Jairo Regis, né? Acho Isso. que era o Jairo Regis, que foi pro Espírito Santo. O Jairo Regis o senhor não pegou, não conheceu? Não, eu peguei já o Jairo. Porque o Jairo, a Placar nasceu em 1970. Depois na Copa, depois que o Brasil foi campeão. O Jairo foi o primeiro, aí o Juca entrou o quê? Não sei quanto tempo depois. Ele era do arquivo, né? Ele trabalhava no arquivo. Aí quando eu entrei na Placar, em 82, ele já era diretor de redação. E o Quinjô era meio... E o Maranhão, às vezes, não se dava muito bem. Eles eram editores, assim, o diretor de redação, o Juca, os dois chefes de redação, vou dizer assim,
o Quinjô e o Maranhão. E tinha depois alguns editores por baixo, que tinha o Alfo Beccari, quem mais que tinha? Marcelo... Como é que é? O Maranhão e o Juca imagino que sempre se deram muito bem, né? Imagino que... É uma relação assim meio estranha, né? Ah, é? É. Porque chegou uma hora que o Juca escolheu entre o Quinjô e o Maranhão e ele escolheu o Maranhão. Não sei se o senhor sabe. Depois para ser editor, isso vai Quinjô depois. já tinha ido para 4 rodas. Ah, já tinha ido para 4 rodas. Ele subiu, né? Ah, tá. Virou diretor de redação. E o senhor achava, como jornalista, o Quinjô e o Maranhão é muito diferente? Era... O Quinjô era muito mais agressivo, muito mais aguerrido, mais combativo. Sei. O Maranhão era mais... Burocrático. É. Talvez diplomata, não sei. É aquela coisa. Conciliador. E na redação, o senhor lembra? O Quinjô que mandava subir a cerveja. A cerveja Entendi. ficava atrás da mesa dele. Ah, tá. Gelada. E colocava a cerveja, assim, a gente ia lá e pegava no fechamento e... O Zé Maria de Aquino o senhor não chegou a pegar antes? Peguei, O senhor Zé chegou Maria a pegar. Zé Maria de Aquino tinha vitiligo, ele tinha. Vitiligo? Mas assim, logo depois o Zé Maria acho que foi pra Globo. Sim. Foi trabalhar no Globo Esporte. Mas trabalhei pouco tempo com ele. Ah, tá. Ele é mais velho que o senhor, né? Tem Bem outra mais geração, velho, outra geração. Eu tô velho, mas não tô Michel Lohans, que era do... Aí já acho que o senhor... Michel Lohans já tinha saído. Já tinha saído. Tinha ido pra Globo também. E o senhor, quando estava na Placar, teve a época da máfia? Da máfia, daquela capa... Foi o Sérgio Martins, né? Ficou um ano apurando, né? O senhor lembra do bastidores, dessa... Sim, ele como ficou que foi? apurando. E da máfia esportiva. Assim, a máfia da loteria, né? E a gente só viu o Sérgio entrar. Falei, o que o Sérgio tá fazendo? Ninguém sabia direito o que Ninguém tava. sabia. Só ele e o Juca que ficavam lá. Aí, sai a porra da matéria, assim, escândalo. E todo mundo que ele denunciou, assim, que ele disse que tava... Quem foi entrevistar? Porque ele não entrevistou na época os caras que eram acusados de ter manipulado os jogos. Eu fui entrevistar um cara que era dono das tintas Souvenirs, que tinha ganho 10 vezes na loteria. Eu fui entrevistar o cara, bicho, eu achei que ia apanhar. Né? Eu falei, pô, agora que vocês vêm falar comigo, na hora de publicar a matéria, vocês não falaram comigo. Fui entrevistar o goleiro do Corinthians, como era o nome dele? O Jairo, não? Não, acho que era Jairo, que tomava uns frangos de vez em quando. Eu fui O cara tava no Bangu, falou assim, vocês me acusaram de ser da máfia, eles nunca falaram comigo, vem falar agora, depois que vocês jogaram meu nome na lama. Eu falei, cara, quero ver tua versão. Eu falei, agora, depois que saiu a matéria. Antes você não fala. Acho que quase apanhou. E o Sérgio Martins não foi fazer aquilo que o bom jornalismo manda, que é ouvir os dois lados. Sei. Na época eu não ouvi. Tanto é que a Placar começou a decair nessa época. E o senhor lembra do impacto que teve essa capa? Vendeu bastante essa, teve um impacto. Vendeu foi discutido nas outras mídias, Sim, teve. Sim, rendeu matéria na TV, isso aqui virou um escândalo. Sim. Mas muita gente atribui a essa capa ter a revista ter meio que diminuído as vendas, porque. Porque não deu em nada, né? Porque não... Não, mas acho que era verdade. Não sei, cara. Ninguém foi preso. Alguém foi em cana? Aham. E aí você sentia, bicho, que a gente meio que parece que tinha perdido a confiabilidade. Né? O nome da revista se abalou, o senhor acha, de repente? Porque parecia ser um tiro de canhão, virou um tiro de traco. Entendi. Mas eu logo depois, 84, eu fui para 4 rodas, então. Entendi. E o senhor lembra outras capas, outras matérias? O senhor contou lá do Bangu, como que foi essa com o Castor, com o pessoal lá? Porque o Bangu, os mais jovens talvez não sabem, mas chegou a jogar Libertadores, foi vice do Brasileiro. Sim. Jogou final do Campeonato Carioca, 84. Tinha o Mauro Galvão, tinha um time bom, né, cara? Era o Moisés, o técnico, né? O senhor chegou a fazer matéria com ele, eu acho, não sei. Sim, mas eu acho que eu fiz Moisés como jogador. Moisés como jogador, desculpa. Era um time bom, mas eu não lembro de ninguém assim, que fala. Marinho, né? Tinha o Marinho, tinha o ponta direita, né? Quem mais que tinha? O Gilmar, goleiro, que jogou no Palmeiras. Gilmar, que era o goleiro? Gilmar Leir, Não lembro.
O senhor não lembra? Eu lembro só a escalação do Santos naquele. Não, o Santos aí o senhor lembrou bem. Mas como que foi os bastidores de fazer matéria lá em Bangu, naquele calor? Como que era o convívio do Castor lá com vocês, com os jornalistas? Era tumultuado, né, cara? Assim, até que, tá, no princípio, depois que eu revelei que a sede da torcida organizada do Bangu era a sede do jogo do bicho, eu passei a ser persona não grata, não podia entrar em Bangu, porque senão o Castor ia me mandar me matar, né? Mas logo depois eu saí da placar e fui para 4 horas, então me livrei dessa encrenca. Mas o Bangu tem uma história interessante. Sim, sim. Super interessante. E era muito diferente cobrir os times cariocas dos times paulistas, ou a dinâmica era mais ou menos a mesma, não sei? Não, acho que não, assim, eu tinha mais intimidade com os times aqui de São Paulo. Sim, porque sim. Eu conhecia mais os caras do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. Teve uma história legal que eu descobri. Sabe como que surgiu a bola branca de futebol? Não. Não. Essa foi interessante. Tinha um jogo Português e São Paulo no Canindé. Começou a tardezinha, assim. Aí de repente ficou tudo escuro, assim, nublou, e ninguém mais enxergava, que era bola de capotão. Uhum. Era 60 e pouco, 67, 68. Aí diz que o roupeiro de São Paulo pegou a bola de capotão, jogou dentro da cal que pinta o campo, sabe fazer as linhas do campo? Sei, jogou pra frente, vê se agora fica melhor, vai jogar. Aí os caras falaram, agora dá pra ver a bola, porque não tava dando pra ver a bola que cai. O tempo ficou escuro, não tinha iluminação no Canindé, né? Aí os caras começaram a jogar com a bola branca e resolveram, tem que fazer a bola branca. Me contaram essa história na época, eu falei, será que é verdade essa história? Mas isso que é verdade, foi um roupeiro de São Paulo que bolou a bola, pintou a bola de branco. O senhor chegou a cobrir jogo do interior aqui do estado? Pra caralho. É? Guarani, Ponte, sei? Tudo. Brinco de Ouro, porra. Guarani, Ponte Preta, Edson Buaro, lembra do Edson Buaro? Sim, o Abobrão. Sim. Ele gostava da laranja mecânica. Eu fui fazer o perfil dele, assim, fui fazer. Eu que vendi ele pro Corinthians, né? Porque ele jogava na Ponte, jogava bem pra caramba, um puta lateral. E o Corinthians trouxe ele logo depois. Guarani, eu fiz Guarani várias vezes. Fui fazer Corinthians e Ferroviária, lá na Fonte Luminosa, quando tinha Sócrates, casar. E na época a gente fazia jogo no interior e mandava por telefone. Sabe ficha telefônica? Sei. A gente usava a ficha telefônica e narrava o jogo para alguém. Não dava nem tempo de voltar e escrever aqui em São Paulo? Não, quando eu fiz esse jogo em Araraquara com a Ferroviária, o fotógrafo que era? O fotógrafo acho que era o Nico Esteves ou era o Ronaldo... Ronaldo Couto ou não? Ronaldo Couto, acho que era o Ronaldo Couto. Irmão do Ricardo Couto. Isso, exatamente. Ele fez o começo do jogo, as primeiras fotos, pegou o carro e voltou, porque para revelar as fotos, ele voltou e eu fiquei até o final do jogo para ver quanto que era. E aí mandei a matéria por telefone e peguei um ônibus à noite, porque eu já tinha mandado a matéria. Mas cara, narrar é difícil narrar uma matéria, né, cara? Você conta os principais fatos. Aos tantos minutos o fulano pegou a bola, tocou para Beltrano, não sei o que mais, esse fulano arrematou pro gol, e assim, pá. E aí você anotava tudo, cara. Cartões amarelos. Fulano de tal tomou um cartão amarelo aos 20, fulano de tal vermelho lá, tudo. Você anotava tudo na mão, tudo. Substituição, tudo. Entrou fulano, mudou o jogo e tal. Aos 40, aos 30 do segundo tempo, entrou fulano e tal. Fez o gol da vitória. Aí você narrava. E aquilo estava anotado, cara. Passava a escalação, né? A ficha técnica e narrava o jogo. Tantos minutos saiu tal jogada, e tanta falta. E assim, você narrava o jogo dos 90 minutos por telefone. E alguém do outro lado, um editor ou um outro repórter, pegava a matéria. Tempos gloriosos, quando hoje se fazia jornalismo na raça. Se manda por WhatsApp, por... Cara, hoje tá uma moleza. Você fotografa e manda, pá. Naquela época tinha que voltar a revelar. Ou então procurar algum jornal do interior, alguma redação, para revelar lá e pedir emprestado para mandar pro... Como é que chama?
aquela maquininha que mandava. Telex? Não sei, não sei. Telex, as matérias do Rio de Janeiro, eu mandava todas. Tinha um teletipista. Que eu escrevia na lauda e eles mandavam pro Telex. O senhor ficou pouco no Rio, então? Ficou 7 meses? 6, 7 meses. Eu fui em dezembro de 83, fiquei até maio de 84. E a capa normalmente, que era de São Paulo, era diferente da do Rio, né? Ou não? Isso. Era mais ou menos isso. Tinha uma capa pro Sul. Tinha uma capa pro Sul. São Paulo, Paraná e Porto Alegre. E tinha outra Rio de Janeiro e Nordeste. E era o Divino Fonseca no Rio também? Era um baita jornal. Morreu, né? Já morreu. Mas um baita texto também. Ele né? escrevia muito bem. Bom repórter e bom editor. Bom. E quando que o senhor acha que é? Porque quando o senhor volta em 88, 89, né? O senhor volta 87? Quando que o senhor volta? 89 eu fiquei 3 meses. Mas aí a redação já era muito menor, né? O prestígio já era... Começou a enxugar. Já era mais difícil fazer uma cobertura. Não vendia tanto. E ainda não tinha internet também, né? Porque a internet acabou com as revistas. Né? Hoje não tem... Qual revista que você lembra hoje? Putz. Não lê nenhuma. Algum tempo atrás ainda lia a Carta Capital. Hoje em dia acho que nem ela, talvez. Porque a Veja mudou de dono, né? A Veja agora não tem, imagina. A Veja não é da... A época também acabou, né? Não sei. Eu leio tudo na internet. O senhor lê tudo na internet. E na época, o futebol tinha muito com o rádio, né? Acho que vocês, o Osmar Santos, as equipes esportivas ouviam muito o rádio. O rádio tinha um prestígio muito grande, né? Nos anos 80. Maior que hoje, imagino. Hoje ninguém mais ouve jogo por rádio. Não, eu escuto, mas eu sei que é pouco público. Né? Mas você torce pra que time? Sou palmeirense. Tá. Porque passa tudo na TV? Não, o Santos foi rebaixado para a segunda divisão. Sim. Eu achei que, eu tô achando legal porque o Sport TV comprou, pela primeira vez o Sport TV tá transmitindo todos os jogos do Santos. Eu falei, tá vendo? Olha só, que beleza. Aí eu posso ver o jogo do Santos no Sport TV. O senhor falou um pouco do Rio, do Marcelo Rezende, e o Tim Lopes, o senhor tem alguma história com ele? Ele era um cara legal? Ele era fuçador, na época ele já era fuçador. Ele era um repórter combativo, assim. Sempre gostava de dar uns furos. Teve uma história com o Cláudio Adão. Qual foi a história com o Cláudio Adão? Que foi o Tim Lopes que levantou. O que era? Que ele tinha se vendido alguma coisa. Tipo, eu fui lá conversar com ele, mas apanhei, cara. Nossa. E o Tim Lopes, o senhor depois viu ele? O senhor imaginava ele trabalhando fora do esporte, indo para uma área mais policial? Quando assim, eu descobri que ele estava trabalhando na produção da Rede Globo, eu falei, o Tim Lopes, cara. Aí logo depois mataram o cara. Mas ele era fuçador, ele era gaúcho, né? Ele era gaúcho. E ele era muito vascaíno ou era mais... Era vascaíno. Era bem vascaíno. E aquele futebol da década de 80, o senhor lembra algum outro perfil de algum outro jogador? O senhor falou que o senhor ajudou na venda do Abobrão, teve algum outro que o senhor colaborou na venda? O senhor lembra? Algum jovem que o senhor descobriu e de repente depois virou um bom jogador? Zagueiro do São Paulo, um negão alto, comprido, que foi... Getúlio... Não, é Tony. Tinha um zagueiro do São Paulo que foi campeão do Sub-20, juniores, uma coisa, no México. E ele foi campeão pela seleção brasileira. Qual era o nome dele? Bem... Eu lembro que ele voltou, assim, ele levantou a Copa do Sub... Não sei se era... Copa São Paulo? Não, era um Mundial de Júniores. Não sei se tem aí, né? Sub-20. Sei. Era um Mundial, assim, foi no México. Da categoria? Da categoria de Júniores. Ele tinha o quê? 18 anos, uma coisa assim. E jogava no São Paulo. E aí ele levantou a taça no México. Falei assim, tá vendo? Depois de 80, quase 20 anos depois, um brasileiro volta a erguer taça da Copa do México, não sei o que mais. O Brasil estava sem ganhar Copa porra nenhuma desde 70. Em 82 todo mundo achou que ia ganhar, não ganhou. Aí eu fui com ele até... Onde que ele morava? Morava em Bauru. Ele morava em Bauru também. Peguei um ônibus com ele, com as irmãs deles e fomos para Bauru. E ele, virou titular do São Paulo, não sei o que. Só que ele era chegado na birita. Ele era cachaceiro. E aí a cachaça acabou com o cara, bicho. Ele desencaminhou, foi jogar no Timecos e sumiu. Nunca mais foi convocado para pôr. Era um puta jogador. Qual era o nome dele, né? Tony? Não e o senhor conheceu a família dele toda? Tudo.
Fizemos um churrasco na casa dele, com o pai, com a mãe, com as irmãs. Fomos na rádio lá de Bauru. na entrevista. Bauru era Bauru, acho que é. Hoje em Mas dia era comum. não A dá gente ia mais na esse casa das convívio, pessoas, né? E na casa de jogador, tudo normal. O Sócrates, o senhor lembra alguma cobertura, alguma coisa com ele, alguma história, além dessa... De tomar cerveja com ele. Não, ou de tomar cerveja, ou de alguma matéria, alguma coisa. Ah, tá. A gente inventou uma série que era como os torcedores veem os jogadores, assim. E o Sócrates era o pensador, né? Assim, Aquela capa que o... ele tá Cada um, isso. Ah, não, eu não sei se fui eu que inventei essa pauta. O Serginho era o malandro, ele era o pensador, o outro da... Márcio Rossini é o... Não, uma história muito engraçada, assim, porque o Márcio Rossini era um sanguinário. Era bom pra bater. Batia até na mãe. Aí eu propus o Serginho um malandro, né, cara? Malandrão, cartola, sim. sapato branco e tal, isso aqui vai. E o Márcio, o açougueiro. Aí quando eu fui falar mas o açougueiro eu não faço não, o Márcio falou. Eu falei, se for o xerife eu faço. Eu falei, então... você pôs xerife. Se ele fosse fantasiado de xerife, ele faria. Aí fizemos o Márcio Rossini de xerife, quando na verdade eu queria fazer ele de açougueiro, porque ele que quebrou a pedra do Zico no Rio, né? E o Eloy, né? O Eloy tá nessa capa. O Eloy acho que é maestro, né? Um negócio assim. O senhor lembra do Eloy? Jogou na Portuguesa, jogou no América, jogou nos 200 clubes. Acho que jogou no de bigode. De bigode. Ele o Paulinho do Corinthians era o carregador de piano, a gente fez ele levantando um piano. Sim. Ele gostou, ele vestido de... E deu pra fazer numa semana essa pauta de boa, assim, não foi? Porque hoje pra fazer uma dessa... Não, o Ataliba, sempre na banheira. O Ataliba vivia impedido. A gente pegou uma jacuzzi e levou pro Parque São Jorge. Olha só. O Nico Esteves era o fotógrafo. Colocamos compramos um monte de shampoo, e pusemos o Ataliba dentro da banheira com escovões. Aí teve uma outra série, acho que também fui eu que... Não sei se fui eu que dei essa pauta. Jogada ao pé da letra. Que era assim, fechando o gol. O João Leite, que era o goleiro do Atlético. Do Atlético Mineiro. Assim, o repórter da... Quem que era o cara de Belo Horizonte? Eu não lembro o nome do Bruno Bittencourt? Não. Acho que uma coisa assim, não lembro o nome dele. Assim, colocou um monte de tábua. E o João Leite batendo prego, fechando o gol. Quem vai? O Wagner do Palmeiras. Wagner Bacharel, não? Wagner Bacharel. Sim. Matando a bola no peito. Ele com a faca. E uma faca, ele jogou o ketchup ali, furando a bola, matando a bola. O Zé Sérgio, na época estava no Santos ou no São Paulo, né? O drible da vaca. O Nico Esteves morava em Cotia, num sítio lá em Cotia, que ele falou que tinha uma vaca que estava pastando lá. Pegamos a vaca, eu peguei a vaca, puxei, falei, Zé Sérgio, joga a bola pro lado e o Nico lá preparou. Eu soltava a vaca começava a fugir. Aí voltava a pegar a vaca, até fazer a porra. O que mais que a gente fez? Aí também, a gente inventava a pauta quando não tinha mais pauta nenhuma. Sim. Mas foi divertido, me diverti bastante. E o senhor... Apesar de trabalhar todo sábado e domingo, eu achava mó barato. E tem a capa também do Pelé pedindo diretas já. O senhor lembra? O senhor estava nessa... Que é uma capa, o senhor já não estava mais. Porque a Placar na época não falava tanto de política, né? Ou falava um pouco assim, talvez en passant. O senhor lembra? Muito pouco. Porque era uma época que as pessoas estavam bem assim... 82 ainda tinha ditadura, né? Sim, mas as pessoas estavam bem... O senhor teve algum problema com a censura, a Placar? O senhor lembra alguma? Não, só no movimento. Né? Só no movimento? No movimento aí já... Tocava um fogo na banca quando que vendia movimento. Mas aqui, não, teve uma matéria que eu inventei, que foi, teve um filme chamado o Lúcio Flávio. Passageiro da Agonia. Que se passava na época da ditadura. Sim. E aí falava de futebol, não sei o que mais. Aí eu inventei perguntar para os jogadores o que eles achavam. Eu fui tentar falar com o Rivelino sobre o filme. O Rivelino tinha um posto de gasolina lá no Morumbi. Sim. Aí eu fui lá e falei assim, você viu esse filme? Não vi não. Ele falou, não fala sobre política não vem falar com... Cara, não vou falar sobre isso não. Ficou puto comigo, não quis falar. Ele era foda. Era cabeça dura. Ao contrário do Sócrates, do Casagrande, sim. Ele discutia política, o Vladimir. Na outra, assim,
Não sei se foi depois de 80, né? Quando eu voltei pro Placar em 80, não, eu estava no Jornal do Brasil nessa época. Eu fui coordenador de esportes do Jornal do Brasil aqui em São Paulo em 89. Tinha sucursal do Jornal do Brasil aqui. Aqui na Paulista. Aí o Sócrates foi pro Santos, foi jogar no Sim. Santos. Aí eu fui fazer a apresentação dele lá na Ilha Porchá, em Santos, que ele foi apresentado para os jornalistas lá. Eu falei, Magrão, você é santista enrustido, cara. Você falou. Você não é corintiano porra nenhuma. Ele deu risada. Então, muito show. E depois o Vladimir também. Eu tava sim. O Vladimir também foi jogar. Foi jogar no Santos. Conseguiu realizar teu sonho, jogar no time do Negão, né? Você sempre foi santista, falei pro Vladimir. Ele deu risada. E ele foi o cara que mais jogou no Corinthians. Sim. Jogou uns 500 partidas. E o senhor lembra se a democracia, o senhor acredita que tenha mudado mesmo assim? Ou... Que o futebol? Não, a democracia corintiana, naquele momento, assim, fazia bastante sentido, mas mudou um pouco as estruturas do futebol? Não. Mudou nada. A única coisa que mudou é que eles acabaram com a concentração, né? Sim. Só que tinha o Birubiru era um nécio, assim, mal falava direito. Fiz um perfil dele, fui falar. Ele tinha casado com a filha do Vicente. Com a sobrinha Mateus. do Vicente, seu Vicente. Sim. Eu fui fazer. Cara. Foi difícil fazer o perfil do Birubiru, então? Não, ele eu falava as coisas, eu falei, e aí? Tá, concordava com aquilo que eu falava. Ele era muito quieto, muito... Chucro. Muito chucro. Mas e virou vereador, cara. Impressionante. Mas o Biro foi difícil, então, fazer a matéria? Ele era burrão, né? Assim, não vou falar burrão, porque não ele vai me processar. Uma pessoa simples, vamos dizer. Simplória, vamos dizer. Simplório. Mas as pessoas em volta, aí o senhor conseguiu fazer um perfil entrevistando, sei lá, a esposa, os atletas em volta? Do Birubiru? Não, só a mulher dele que estava lá. Só a mulher. Quem mais? Que no Corinthians tinha pessoas assim, o goleiro na época não era o Leão ainda, era o Solito. O Solito. O Solito era Solito e Solitinho, que eram os dois irmãos. Que o Vladimir, que é o lateral esquerdo. O Zé Maria, na época. O Zé Maria era lateral. Não, já tinha saído. O Zé Maria já tinha se aposentado. Do Palmeiras o senhor não fez muita matéria, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui cobrir o Palmeiras, eu sentei na entrada do vestiário, tinha um cara sentado, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, você joga aqui no... Era o Rocha. Era o Rocha. Médio volante, eu conheci. Sim, o loirinho. Sim. O time do Palmeiras era uma merda, né? Mas tinha o Pedrinho, que era... Tinha o Pedrinho, o Vicençotti. Que era... Tem esse Rocha, quem mais que tinha? O Jorginho, né? Jorginho... Não, o Jorginho já era. Né? Jorginho Putinati, que depois... Não lembro. O senhor não lembra? Eu lembro que teve um jogo de São Paulo e... Não, Palmeiras e Santos, no Morumbi. O Santos estava ganhando de 3-2. Aí deu 40 e poucos, 43, eu falei, preciso descer pro vestiário, porque no Morumbi era lá em cima a cabine da imprensa. E você tinha que descer de escada, demorava pra caramba. Eu falei, senão eu não vou chegar lá no vestiário, os caras foram embora. Aí eu desci com uma gritaria. Eu falei, caralho, o que aconteceu? Lembra do Romualdo Arbifilho? Sim. Aos 43, sim, ele fez o gol. O Jorginho. Sim, o Jorginho. Chutou de fora da área, bateu no pé dele. Ele fez o gol. O senhor cobriu esse jogo? Cobri. Só que eu não vi o terceiro gol do Palmeiras. O Palmeiras empatou. Eu desci e falei, o que aconteceu? Eu falei, você não acredita. O Jorginho chutou a bola de fora da área, o Romualdo estava na frente, no meio, o que era o goleiro era o Rodolfo Rodrigues. Né? Acho que era o Rodolfo Rodrigues. Acho que era o Rodolfo. E a bola entrou no gol. Eu falei, tem que anular o gol, cara. Eu falei, não, juiz é... Eu falei, cara, eu demito nele. 3-3, eu não vi o gol. Fui ver depois na televisão. E o senhor lembra se a Placar tinha alguma concorrente na área esportiva? Se tinha Manchete Esportiva, tinha algum outro título? Chegou a ter essa Manchete Esportiva, mas não virou. Mas também não virou muito. A Placar, sim, era líder, assim. Pra quem gostava de futebol, era uma referência. E outra, chegava segunda-feira de manhã com toda a rodada. Sim. Todos os jogos da rodada, com cobertura, com fotos. Assim, tinha as fotos, a gente abria fotona, assim. Sim. E o senhor lembra dos fotógrafos? Rodolfo Machado, no Rio de Janeiro. O senhor conviveu?
o Ricardo Beliel, o Scalco, o Nico Esteves. Uma equipe de fotógrafos fantástica. O Scalco foi um... O Lemir Martins também. O Scalco morreu novo, né? Morreu numa Ele cagada. morreu logo depois da Copa de 82. Na Copa de 82 ele contraiu uma doença que retinha o líquido dele, cara. E ele não conseguia, assim, não conseguia. E foi subindo, ele ficou em coma um tempão. Ah, é? Ah, não sabia. Pô, eu adorava ele, gostava muito dele. Morreu novo, cara. Super novo, né? Tinha o quê? Uns 30 e pouco. Tem uma foto famosa dele que o André Catimba faz o gol e pula e depois quebra a perna lá do Grêmio, né? Quando o Grêmio foi campeão. Não, tem uma foto famosa dele que é o Reinaldo com a bola na ponta da chuteira, assim. Parece uma escultura. Não, a fotografia era fantástica. Né? As fotos, 2 páginas, assim, pá! É porque também... Foi colorido na época. É que como não tinha internet, TV também era pouco, tal, acho que a parte da foto chamava muita atenção do fã de futebol, né? Sim. Pra ver o gol, pra ver os detalhes da partida. Os fotógrafos, assim, eram 3, 4 máquinas, grande angular, teleobjetivo, carregava uma malona, cara. E fazia filmes mais filmes. Durante uma partida você fazia 10, 15, 20 filmes. E normalmente o senhor cobria um jogo, uma dupla, o repórter e o fotógrafo, né? Exatamente. E o motorista do carro. E o motorista. Aí já é um trio, né? Enfim, o senhor trabalhou com vários. O senhor lembra do Scalco com mais carinho, talvez do O Nico Esteves também. O Nico parece que virou psicólogo ou psiquiatra. Ah, é? Mudou de profissão. O Ronaldo Couto. O Ronaldo Couto também. Pô, baita fotógrafo. Tá morando em Ilhabela, se não me engano. Agora já tá aposentado, já tem idade também. Aí o senhor foi para 4 rodas. Na 4 rodas o salário era muito maior que na Placar? Era bem melhor. E viajava muito mais. Aham. Viajava para fora. Eu cobri o campeonato de Fórmula 2 na América do Sul. Fui para o Uruguai, fui para a Argentina. Viajei para o Rio de Janeiro várias vezes. Onde tinha corrida ali. O senhor ficou na Placar, o senhor lembra até quando... Porque teve uma época que foi Placar de todos os esportes, o senhor lembra? Que aí ela ficou uma cobertura não tanto em futebol. O senhor já não estava nessa época? Não. O senhor estava? Eu lembro que eu fiz a seleção de basquete, que tinha Hortência, tinha Paula, tinha... Quem mais aquela outra? Marta? Acho que era Marta, né? Eu fiz o perfil de todas elas no Ibirapuera. Elas estavam concentradas aqui no Ibirapuera era um pré-olímpico, era uma Olimpíada, uma coisa. Mas o senhor chegou a pegar essa época que era todos os esportes? O senhor lembra dessa? Eu fiz esse Bernardinho aí, que na época era jogador. Sim. Da seleção, era jogador do... Eu peguei o vôlei começando, a Vera Mossa, a Isabel, entrevistei essas mulheres. O vôlei estava começando a estourar. Eu adorava fazer vôlei feminino, né? Só tinha gostosa no vôlei. Era a época do Bernard, né? Da época que isso. O Bernardo, aquele do Viagem nas Estrelas. Sim, que o vôlei começou, acho que com o Luciano do Vale, né? Aí bem assim, né? Tem uma aceitação maior. Fazendo Maracanã. Maracanãzinho. Mas a de todos os esportes, o senhor lembra de ter ficado quando virou todos os esportes? Ou o senhor não lembra? Não, mas começou, na época, quando tinha o futebol, já tinha algumas páginas com os esportes mais populares ou que ganhavam alguma coisa. Quando o basquete ganhava, quando o vôlei ganhava, tinha matéria. Fórmula 1 também, imagina. Tinha Fórmula 1, claro. Que era o Lemir Martins, né? Lemir Martins fazia. Que também era um baita jornalista. Tá vivo, né? Tá vivo. Pelo menos tá. Não, porque eu tenho ele no Facebook. O Divino foi público que morreu, né? O Divino Fonseca já faleceu. Eu só fiquei sabendo depois pela Rita, que era a secretária do Júlio de Fúria, que é minha amiga até hoje. Ah, tá. Não, mas deram, assim, eu digo, saiu na imprensa, tudo, né? Eu não vi na época. Mas não faz tantos anos, faz uns 2 anos, um ano. 90 anos. Por aí. O José Maria de Aquino tá vivo também com... Também tá por aí, tá com 90 tá com mais de 90, talvez. O senhor, então, porque depois ela ficou todos os esportes, acho que um ano, um tempo, mas não deu muito certo, né? O senhor lembra por que não deu certo? O senhor acompanhou? Eu saí, a revista ainda tava bem, 84, ainda tava bem. Já tava bem, vendia bem. Tá. Aí depois o senhor sabe se foi a crise econômica, foi tudo, não foi o... Crise. Acho que ficou assim, os jornais passaram a vir coloridos, porque até a época não tinha cor nos jornais, né? Então, assim, foi decaindo, ninguém mais começou a ler revista, porque também 82, claro, quando é que foi o governo Sarney? Foi 84, né?
O 85 é o Diretas Já, né? Acho que é 85, 85 por aí. Não, acabou em 89 o governo. Mas o Tancredo morre em 85. 85, o governo começou. Cara, o Brasil vivia uma crise econômica, cara. A inflação de 100% ao ano. Eu lembro que você comprava uma cerveja hoje, lembra do Cruzado Novo? Aham. O Funaro, lembra? Cara, impressionante. Cortaram 3 zeros a moeda. Eu lembro que eu cheguei a ganhar, quanto que era? 44 milhões de cruzados novos, uma coisa assim. Pô, na época, hoje valeria 4 mil reais, uma coisa assim. Assim, a crise econômica dizimou, né? Eu acho que o Funaro tem um momento bom, que ali aí todo mundo acha que ele é o gênio, e depois então, dá uma... O Funaro eu já estava na 4 rodas. Mas o senhor acha que isso impactou da revista e tudo? Crise econômica, ninguém mais... O que você corta quando você está desempregado? Gasto extra, isso. Revista, livro, cinema. Você reserva grana aqui para comida, para roupa. Assim, revista passou a ser um luxo comprar uma revista. Comprar Veja, comprar 4 rodas, imagina. Comprar Placar. E a Placar era semanal, né, cara? Semanal, toda semana. E aí quando o senhor voltou da outra vez, o senhor já sentiu que já estava meio diferente, já não era a mesma coisa? A redação estava mais enxuta. Eu era editor, na época eu voltei como editor, né? Tinha eu como editor, acho que tinha o Alfredo Gawa, acho que tinha mais 2 ou 3 editores. Que além de editar, tinha que fazer matéria, né? Que na época os editores ficavam na redação e só iam ver jogo se quisessem. Né? Tipo o Juca acho que nunca foi repórter, né? Não, acho que ele... Não. Ele ia no jogo só pra... Entendi. Pra ver o Corinthians, ver algum jogo. Só isso, mas redação, não. E que o senhor falou também, o senhor trabalhou no Jornal do Brasil, na sucursal aqui. Hoje é impensável o Jornal do Rio ter uma sucursal, e era uma sucursal grande, né? Grande. Quem que trabalhou? Acho que o Augusto Nunes, não sei? Sete, que era o diretor de redação. Uma turma... Mas eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses no 6 meses. Aí eu fui pra Náutica. O senhor ficou na... tá. Não, eu fui da Náutica pro Jornal do Brasil. Aí do Jornal do Brasil eu voltei pra Placar. Aí o senhor ficou na Placar pouco tempo. Naquela época você trocava de emprego porque tinha emprego. Entendeu? Hoje não tem emprego pra ninguém. Tem emprego o quê? De site. Mas mesmo assim é difícil, né? Para quanto de jornalista forma hoje, né? Na época que o senhor prestou na Casper, quantos cursos de jornalismo tinha em São Paulo? Acho que o da USP, o da Casper, acho que o da FAAP, talvez. Tinha 2 ou 3, né? 4. Da Metodista, talvez. Metodista em São Bernardo. Hoje tem, sei lá. Tem muito jornalismo? Tem muito, né? Alguns já fecharam, mas... porque é uma profissão que todo mundo pode ser jornalista. Você se formou onde? Eu formei na Metodista, já. São Bernardo? São Bernardo, 2009. Mas já faz tempo também. Então, Serapicos, o senhor... Serapicos. O senhor acompanha o jornalismo esportivo hoje? O que o senhor acha do jornalismo esportivo hoje? Eu acompanho Mudou pela muito. internet, né, cara? Mas vejo Globo Esporte, algumas coisas assim. Mas na época, quais os repórteres, que o senhor, quando começou na área esportiva, queria escrever igual ou tinha... Igual? O que o senhor se espelhava, o senhor achava legal? Eu escrevia bem, cara, modéstia à parte. Tinha algum outro que rivalizava ali, mas nunca me inspirei em alguém, não. Não, mas que o senhor admirava, que o senhor acompanhava, Como quando o senhor começou... esportivo? Quando o senhor começou lá, estudava na Casper ou em algum lugar, tinha alguém que o senhor... Não. E hoje, qual que o senhor admira, que o senhor acha que tá bem? Jornalista? Jornalista esportivo, da área de esportes hoje. Ninguém. Ou de rádio, ou de TV, Ninguém. Ou de texto, ninguém. Tudo burocrático, só faz laudatório, puxação de saco, né? Hoje tem muito ex-atleta, né, que comenta, né? Acho que isso... Um pior que o outro. Acho que isso piorou muito. Falam obviedades, falam óbvio, né? E acho que às vezes falam pra agradar o amigo ou o colega, né? Não sei. Não sei se é pra agradar ou não, só sei que são... Cara, você vê os caras falando, uns bandos de... Não, é demais, né? Não, mesmo naquela época, você entrevistar jogadores de futebol já era difícil porque os caras não eram articulados. Né? Hoje continuam sendo.
Continuo falando nós vem, problema. Assim, tô aqui para ajudar, para somar. Continuo falando as mesmas bobagens. Na época eu inventei uma técnica que era o seguinte. Eu lembro que eu estava entrevistando o Dema. Lembra o Dema que era... Jogou na Portuguesa? Não, ele jogou no Santos. Na época ele estava... Eu que levei ele para a seleção, porque eu fiz uma matéria, ele e o Clodoaldo passando a camisa 5 da seleção amarela para ele, assim. Fizemos uma foto, o Clodoaldo e o Dema. O Dema tava jogando muito na época, assim, ele metia umas bolas de trivela. Aí, só que ele não sabia falar, né? Aí eu fui fazer uma matéria com ele, com o Clodoaldo, o Parreira acabou chamando ele para a seleção. Mas ele era bom. Eu falava assim, Dema, você não acha que você tem que jogar mais adiantado, porque você se aproximando dos meias, do 10, você faz uma ligação e você consegue aprofundar a bola? Acho, era assim. Eu acho que a sua posição como médio volante, cabeça de área, tem que ser mais avançada e tal. E o Chico Formiga fazia isso com ele. Eu falava, eu ditava o que eles tinham que falar, entendeu? Entendi. O senhor falou do seu Formiga. O senhor lembra de algum técnico, alguma matéria legal que o senhor fez com algum técnico do período? O seu Minelli, o Chico? Rubens Minelli. Minelli já era um cara mais articulado, com certeza. Sim, inteligente. Na época ele estava no Palmeiras. Estava no Palmeiras? Ele ficou no Palmeiras. Ele tinha vindo do Internacional e foi pro Palmeiras. Acho que ele estava no Palmeiras. Sim. Eu tinha vindo, acho que do mundo árabe. Numa draga. Sim, o Palmeiras ele ficou... deu uma reerguida no... Eu lembro que eu levei ele para fazer uma mesa redonda. Acho que era ele, o Travaglini, o Mário Travaglini. Seu Travaglini. Que era o técnico do Corinthians. Quem mais? A gente fez uma mesa redonda lá na placar. O Minelli, Travaglini. Tem outros técnicos que a gente falando sobre seleção, esquema tático, não sei o que mais. Eu lembro que o Minelli, ele defendia jogador alto e forte. Ele era um futebol... Falando que ele gostava dos gladiadores, não era uma história? Ele foi campeão com o Internacional invicto, cara. Quando que foi mesmo? 75, 76, seu Minelli. E depois com o São Paulo, depois foi campeão brasileiro com o São Paulo. Ele era bom técnico, Minelli, Rubens Minelli. O seu Formiga, o senhor também conheceu? O Formiga era muito engraçado. Os caras falavam que ele roncava na redação, ele acordava na redação, não, na concentração. Ele tinha uma napa desse tamanho. Ele era muito bom gente, Chico Formiga. E ele era amigo dos jogadores, não enchia o saco de ninguém. Mas segundo os caras, roncava, acordava... Todo mundo. O seu Pepe, o senhor chegou a fazer alguma matéria? O seu Pepe foi bastante técnico naquela época. Técnico da Inter de Limeira? Sim, da Inter de Limeira, do São Paulo também, do Santos, né, várias vezes. Mas eu não sei se eu peguei ele como técnico. O senhor não pegou? Não lembro. E da Portuguesa, o senhor lembra alguma cobertura, alguma coisa? Lembro, quando a Portuguesa estava numa draia, né? Quando que foi que eu fui no vestiário, tava quase saindo porrada. Acho que a Portuguesa tinha perdido em casa, pra quem que foi, né? Eu fiz muito jogo na Javari, cara. Na Javari? Eu lembro que eu fiz um Francana e Juventus, que um dos dois estava para ser rebaixado. Quem perdesse ia ser rebaixado. E acho que a Francana perdeu. Teve um Ferroviária e Juventus, que foi marcado para a Rua Javari. Na sexta-feira, à noite, a gente pegava a escala dos jogos, né? Quem vai fazer o quê? Aí eu fui escalado para fazer Ferroviária e Juventus na Rua Javari no domingo. Só que o jogo era tão sem importância que foi antecipado. Na sexta-feira mesmo, à noite, a Araci, que fazia o tabelão, ela que passava, tal jogo vai ser em tal lugar. Então eu ia fazer Juventus e Ferroviária na Rua Javari no domingo. Juventus, não sei se estava para cá. Aí cheguei na Rua Javari no domingo, à tarde, a Rua Javari vazia, não tinha nada. Eu lembro que eu tinha uma moto naquela época, eu subi em cima da moto, olhei o campo vazio, eu falei, que porra é essa? Aí peguei o orelhão, telefonei para cá, falei, assim, você falou que o jogo era domingo aqui na Javari? Eu falei, não, mano, vem pra redação porque o jogo foi ontem, foi antecipado para sábado, já tá no jornal de hoje. Eu falei, cara, aí eu cheguei na redação, todo mundo dando risada, falei, você foi cobrir o jogo que não teve. Eu falei, cara, era assim que me falou que o jogo era domingo, porra. Aí eu morava assim, meus pais moravam na Zona Leste, na Vila Mafra, perto da Vila Tatuapé, Vila Forró. Então era pertinho pra mim a Javari. Então eu fui na casa dos meus pais e fui lá cobrir o jogo que não aconteceu, que tinha sido no anterior. E o que o senhor acha dessa época da Placar? O que o senhor lembra com mais carinho? O que o senhor acha, não sei, que a gente acabou não falando? Era a camaradagem a gente saía pra beber junto toda noite. Sei. É um jornalismo bem boêmio, vamos dizer assim. Bebia cerveja. Hoje, molecada nem bebe cerveja mais. Sabe o que é isso? Não, mas era assim,
Se encontrava todo, saía do trabalho, a gente via o dia todo junto e à noite saía para beber junto. Aham. E, claro, ficava conversando bastante. Era legal, era outro ambiente. Sim, sim. Muito diferente de hoje. Imagina, os próprios jogadores não tinham essa... como eu vou dizer, essa distância toda, né? Hoje, pra você chegar num jogador, tem que passar pelo empresário, pelo assessor. Na época a gente pegava os caras no vestiário. Na casa, né? Que o senhor falou. Isso. Bons tempos de jornalismo. Tem mais alguma coisa da passagem do senhor na Placar que o senhor queria falar? O senhor queria ter coberto alguma Copa, alguma coisa assim? Não, eu nunca cobri Copa. Eu gostaria de ter ido para uma Copa. Nunca fui. Não Eu também fiquei só 2 anos. Eu entrei em 82, teve a Copa de 82. E aí 84, outra foi 86 no México. Aí o senhor já estava fora. Eu já estava, onde que eu estava? Estava na Veja. Já estava em outra editoria, vamos dizer. Sim, estava em Variedades na época. Variedades, olha só. Trabalhar com Variedades. Legal. Trabalhei em Variedades no Jornal da Tarde. Eu só não fiz polícia. Só não fez polícia? Assessoria o senhor fez? Deve ter feito. Fiz. Montei em 2000, montei minha empresa de assessoria de imprensa. Aí eu fiz muita assessoria política. Né? Ah, tá. Fui assessor do presidente do Senado, Ramos Tebet. Fui assessor de imprensa do presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, Cida Beraldo. O que mais? Fiz muita campanha política, fiz campanha para o Alckmin em 2002, quando ele se elegeu governador. Fiz campanha para o Serra, fiz campanha para o Luiz Nunes, senador. Fiz muita campanha política. Foi legal, me diverti bastante. Quando o jornalismo dava dinheiro. Hoje? Dá para alguns, né? Mas acho que para dar hoje o cara tem que fazer umas coisas meio... tem que fazer merchandising, né? Como o senhor vê essas bets agora no futebol aí? Eu acho um escândalo. Não é uma coisa meio estranha? É isso. Escanteio, jogo de Série B, Série C, campeonato da China, o cara tem que saber. Bicho. Tem que proibir isso. Tem alguma coisa estranha, não tem? Não? É isso. O cara fazer aposta, vender... Escanteio. O time patrocinado por uma casa de apostas. O que é isso, cara? Isso é escândalo. Roubalheira do cacete. Não, tudo patrocinado, bet isso, bet aquilo. É isso. Todo o programa esportivo, ou de rádio, ou de TV, tem uma bet por trás e todos os ex-jogadores têm, uma coisa assim. Escândalo. E todo mundo fica rico, né? Parece que o jogo é proibido, o jogo do bicho é proibido. Pô, isso daí não devia ser proibido. Sei lá. Quem ganha nisso? Quem é que ganha? Quem tá por trás, né? Essa que é uma grande questão. Lava de dinheiro. O senhor Serapicos, agora acertei. Tem mais alguma coisa da Placar, da cobertura esportiva do senhor que o senhor acha que a gente não falou, que eu não abordei? Não, eu vi grandes times. Eu peguei o Flamengo do Zico, né? Tinha Andrade, tinha Zico, tinha Adílio, era uma seleção. Moser, era um Leandro na lateral dele. O goleiro era o Raul, que veio do Cruzeiro. Sim. Eu vi times fantásticos jogaram. O Flamengo na época era... Acho que ele ganhou inclusive um brasileiro do Santos, né? Em 83. 83 o primeiro jogo foi aqui em São Paulo, no Morumbi, né? E o segundo foi no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Santos ganhou de 2-1 aqui no Morumbi, né? E foi jogar... Aí vamos arrumar um personagem santista famoso para assistir o jogo do Santos. Eu falei, sugeri o Mário Covas, na época era prefeito de São Paulo e santista roxo, né? Aí eu marquei com ele, fui assistir o jogo do Santos e Flamengo lá na casa dele. Tomamos de 3-0, ele fumou 4 maços de cigarro. Eu falava, prefeito, você vai morrer, cara. Eu fumava um atrás do outro. Eu fumava, eu falei, porra, cara, estamos tomando de 3. Eu ficava vermelho, cara. Fumou 4 maços de cigarro. Num jogo de futebol. Nossa. Mário Covas. Era outra, o pessoal fumava, né? A gente fumava dentro da redação. Hoje... Ninguém fuma. No Roda Viva, né? As pessoas entrevistavam e fumavam cigarro, assim. Hoje... As redações tinham até cinzeiro. Hoje não pode. Voo, né? Voo as pessoas fumavam, né? Cinema. No cinema também? No cinema eu não sabia. Tinha cinzeiro, não. Eu não sabia. Não, essa eu não cheguei a pegar. No avião também tinha. No avião eu sei, tinha. Hoje em dia tudo... tudo mudou, né? Não sei se pra... Agora tem esse cigarro eletrônico que é pior ainda, né? Mas enfim, isso, Matheus. Acho que é isso. Seu Serapicos, pra gente fechar, tem alguma coisa que o senhor acha que fica pro senhor, pra posteridade?
nessa passagem na Placar, nos outros veículos, se eu queira falar? Eu viajei para a Europa 2 vezes pela Placar. Uma vez eu fui para a Alemanha e para a Grécia. Outra vez eu fui para a Escandinávia na 4 anos. Conheci o Brasil todinho. Assim, o único estado que eu não conheço, deixa eu ver qual que é. Piauí, eu não conheço o Maranhão, não. Eu conheço até o Amapá, cara. Conhece o Amapá? Não, ainda não fui. O Acre eu não conheço. O Acre também não conheço. Eu conheci o Brasil todo. Quase todos, né? É. Conheci o Brasil todo, assim, viajei pra fora. Conheci quase a América Latina todinha. Criei meus filhos. Não, mas aí na época, quando meus filhos nasceram, eu tava na Folha da Tarde. Folha da Tarde. Na Folha da Tarde eu tinha uma página de sindicalismo, trabalho. Sindicalismo? Porque eu fui diretor do Sindicato de Jornalistas. Né? Ah, o senhor foi do sindicato? Olha só. Quando ainda era o sindicato decente. Isso, quando teve aquela greve lá, o senhor tava lá? Não, foi 80? Foi 80, foi logo depois da greve dos metalúrgicos do ABC, que na época eu tava na Volkswagen, né? Mas nessa época eu não tinha virado jornalista ainda, não. Ah, tá. Entendi. Bem, esses Serapicos, acho que era isso. Obrigado, senhor. É isso, Matheus.